que delícia, o Nossa Gente invadindo a sua casa, não é verdade? E hoje, nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre ginástica para o cérebro. E ninguém melhor do que a especialista Cristiane Gomes para explicar tudo pra gente. Muito obrigada pela sua presença aqui no Nossa Gente. Obrigada eu, Michele. Em nome do Supera, agradeço o convite e me coloco à inteira disposição para sempre que vocês precisarem estarmos aqui, falando de ginástica cerebral. Que é tão importante e tão necessária e assim, é impressionante. Nós tivemos a oportunidade aqui na TV Cidade Verde de ter a convidada, a Alessandra, para vir contar um pouquinho pra gente. E aí eu achei tão interessante o assunto que eu falei, eu vou convidar para vir no Nossa Gente. Então conta um pouco pra gente a necessidade, como é que funciona e como é que na verdade surgiu o Supera. Bacana. O Ginástica para o Cérebro, o Supera Ginástica para o Cérebro, é um método baseado nos estudos da neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, né? E o método Supera nasceu no Brasil, através do engenheiro aposentado do ITA, Antônio Carlos Guarini Perpétuo, lá em São José dos Campos, há 15 anos atrás. E a partir daí, é uma necessidade do filho dele, né? Que tinha muita falta de concentração, atenção. Que é algo muito comum hoje em dia, que é o déficit de atenção, né? Muito comum, muito comum. E aí ele falou que se eu posso ajudar meu filho, ele foi pesquisar, descobriu essa ferramenta que logo mais nós vamos falar sobre ela. E ele falou, se isso ajuda meu filho, por que não ajudar muitas pessoas? Então, e hoje o método Supera atende crianças, adultos, adolescentes, idosos. E com o passar do tempo, os estudos da neurociência prova que quando você faz ginástica cerebral, você aumenta a sua capacidade de concentração, de atenção, de foco, de raciocínio lógico, criatividade, coordenação motora fina, ou seja, habilidades fundamentais para você ser melhor do que você já é. Ou seja, na sua vida estudantil, na escola, a criança melhorar a atenção e concentração na escola, o profissional melhorar a sua alta performance, né? Porque tudo que nós fizermos, se nós tivermos foco, atenção e concentração, com certeza o resultado vai ser será muito melhor, né? Muito melhor. Com certeza. E é engraçado assim, que não são só um nicho específico que pode fazer o Supera. Não, bem interessante, a partir dos 6 anos, sem limite de idade. Eu tenho alunos de 5 anos e meio a 93 anos de idade. Olha que maravilha. Então, e cada um com uma necessidade, cada um né? com um objetivo diferente. Por exemplo, a criança, a neurociência fala para nós que a atenção e a concentração são as portas do aprendizado. Então, muitas vezes, você, pai e mãe que está assistindo esse programa incrível, extraordinário da Michele, pode se perguntar, meu filho, ele tem muita dificuldade em aprender, tem muita dificuldade na matéria tal, geralmente é a matemática, tem muita dificuldade na matemática. E qual que é o erro que nós, como pais, cometemos? Vou e coloco meu filho na aula de reforço. Mas o problema do meu filho, do seu, do nosso filho, não é conteúdo. Né? Se conteúdo ele já tem. É foco, é concentração. Foco, é concentração. Né? Tanto as escolas públicas como as escolas particulares têm muito conteúdo. Né? O que a criança precisa? De estimular habilidades fundamentais para ela aprender mais e melhor, com mais qualidade. Aí, nós vamos falar do idoso. O que o idoso nessa idade precisa estimular o cérebro? Gente, quando o idoso estimula o cérebro, ele aumenta principalmente a qualidade de vida. Principalmente a memória. A memória que é algo que, se não é exercitado, existem estudos comprovados que podem levar ao Alzheimer, né? Exatamente. Que é uma doença extremamente triste. Exatamente. A cada 3 minutos... dolorosa para a família, para quem passa. A Organização Mundial de Saúde revela que a cada 3 minutos no mundo, uma pessoa é diagnosticada com Alzheimer. Né? Uma doença que afeta... Principalmente, eu acho assim, eu falo sempre, Michele, que o Alzheimer, ele não afeta o doente. Ele afeta muito mais quem está ao redor, quem cuida, né? A família, porque são os vários níveis, né? E o esquecimento é o menor desafio de que quem tem Alzheimer, porque ele começa a ficar agressivo, são várias etapas. Agressivo, começa a fazer coisas absurdas, né? Então, e aí... gente, a memória é a nossa identidade. É através dela que eu sei quem eu sou, quem o outro é, o que eu posso ou não fazer. A memória é a nossa identidade. Então, nós estamos falando hoje aqui de um método de estimulação. A nossa defesa é tudo, a nossa defesa, né? É tudo. Eu estou falando a ginástica cerebral, ela é fundamental nos dias de hoje.
Aí nós vamos trazer para o momento que nós estamos vivendo, que é a questão da pandemia, da quarentena. Eu até falo, Michele, que depois dessa quarentena, muitas pessoas vão ter medo de sair de casa. Sim. Muitas pessoas vão ter medo de sair de casa. Vão criar esse medo. Exatamente. E vão solidificar ele por conta dessa coisa desse vírus. Exatamente. Que fica no tato, no toque, nas superfícies. Sim. Quer dizer, você vai ficar totalmente acuado, né? Uma habilidade muito importante para ser estimulada, que deve ser estimulada também, são as habilidades. Além das habilidades cognitivas que eu falei para vocês agora há pouco, de atenção, concentração, foco, raciocínio lógico, é muito importante também nós estimularmos as habilidades socioemocionais, né? Da autoestima, da perseverança. Que é inteligência emocional, Inteligência emocional. Porque como é que eu vou... como eu estou lidando com esse momento? Estou só em casa, eu fico em casa. E quando tudo voltar ao normal, eu vou precisar partir... para a luta, né? Para o dia a dia, para levantar cedo, para reconquistar, e isso depende, as nossas conquistas, elas começam dentro da gente. Por isso eu convido você que está nos assistindo, vem fazer ginástica cerebral, porque é a partir daí que tudo vai ser ainda melhor. Eu quero que você conte para mim, antes da gente encerrar a nossa entrevista. Eu falo demais, como é que foi? Não, fala nada, explica para o nosso telespectador. A ginástica cerebral, nós temos 6 ferramentas básicas. Eu trouxe aqui somente o ábaco, que é essa ferramenta milenar oriental, tá? Com ela você vai aprender a fazer cálculos muito mais rápidos do que com a calculadora. Mas a neurociência prova pra gente que quando eu faço cálculo, Michele, utilizando essa calculadora, eu aumento em 100% a concentração e a atenção, o foco, o raciocínio lógico. Ou seja, é como se eu fosse para academia e começasse a pegar... A malhar o músculo mesmo, né? Você está malhando meu cérebro. Então eu aprendo aqui, por exemplo, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. A nossa unidade é 9, tá? Aí eu vou dividir aqui no meio, a conta de cima sozinha vale 5 e cada bolinha embaixo vale 1. E essa linha horizontal é como se fosse meu sinal de igual na minha calculadora. Tudo que tiver encostado nela é o meu resultado final. Se eu somar, por exemplo, 2 mais 1, eu vou ter 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. Muito bem. Só que Ave Maria, hein? A ginástica Você viu cerebral, que eu pensei. A ginástica cerebral, pessoal, é como se fosse a academia do corpo, tá? Se não tiver novidades, variedades e graus de desafio crescente, não tem resultado. Estagniga, né? Aquela coisa... Se você for na academia, eu quero malhar meu corpo, vou pegar 5 quilos durante o ano, vai ter resultado? Não. A ginástica cerebral da mesma forma. Se não tiver novidade, variedade e grau de desafio crescente, não vai ter estimulação cognitiva. Então, eu vou aumentar o grau de desafio. Se eu tenho 5 mais 4, 9, se eu tiro 5, menos 2, mais 1, mais 5, menos 2, resultado... Você já me deixou maluca. Exatamente, é para isso mesmo. Você esquece a conta convencional e verifica somente a imagem. São 5 mais 1, 6. Exatamente. 6 mais 3, 9, menos 5, 4, mais 5, 9, menos 2, 7, mais 1, 8, menos 5, 3, mais 90, 93, mais 6, 99, menos 55, 44, mais 900, 944, mais 55, 999, mais 9.999, menos 5.252, 4.747. Isso, o cérebro vai sendo estimulado. E o cérebro vai sendo estimulado. Gente, estimulado, meu coloca na minha cabeça. Ter um cérebro ativo nesse momento em que nós estamos vivendo é fundamental. É fundamental. E para isso você precisa de ferramentas. E nós, da ginástica cerebral, do método Supera, nós temos as ferramentas que vai ajudar você a ser muito melhor do que você já é. Olha, eu amei essa entrevista. Muito obrigada, Cristiane. Obrigada eu fiquei impressionado com a velocidade, com a praticidade, com a objetividade que você manipula isso. E eu tenho certeza que quem tem em casa, você está achando difícil, mas não é. Eu acho que tudo uma técnica. É muito fácil, Michele. E não é só adição e subtração, tá? É multiplicação ou divisão, tá ok? Pessoal, galera que está assistindo esse programa incrível da Michele Dill aí, eu quero convidar você que quer saber um pouquinho mais sobre o ábaco, sobre a ginástica cerebral, visite a gente lá no nosso Instagram, tá? Supera Jardim das Américas. Lá tem meu telefone e eu vou atender você de onde você estiver.
porque graças a Deus a tecnologia permite isso pra gente agora. E eu sei que você está dando aulas gratuitas, então... Gratuitas e online, gente. Ah, muito e bom. Online. Muito obrigada, gente. Esse foi o nosso primeiro bloco. No próximo bloco, nós temos uma dermatologista maravilhosa, Sulege Suzuki, dando altas dicas pra gente. É um rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com nossa gente e agora nós vamos entrevistar uma dermatologista que eu considero ótima, maravilhosa e que veio no Nossa Gente contar um pouquinho pra gente como é que está e como é que estão os impactos da pandemia na nossa pele. Ela é a Sulege Suzuki. Muito obrigada pela sua presença aqui no Nossa Gente e por esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores com relação a esses impactos que estão cada vez mais latentes, né? Obrigada, querida. Obrigada por essa conscientização, por mostrar esse interesse também com esse assunto, porque a pandemia, ela nos pegou de surpresa e falou assim, estátua, né? Aí todo mundo teve que ficar quietinho. Isso gerou um estresse gigantesco nas pessoas. Só que a pele é o nosso segundo cérebro. Então, assim, nós temos um impacto na pele por estresse gigante. E lotaram os consultórios. Mesmo quando eu não estava atendendo, a busca por opiniões, por sugestões e depois... Cresceu muito, né? Muito. E aí a autorização por telemedicina, eu tive que fazer algumas consultas online, porque as pessoas estavam com muitas irritações, com as dermatites nas mãos. Por causa Aquela coisa de encher de bolinha, né? Por causa do álcool gel, de estar lavando a mão o tempo inteiro, então começaram as coceiras nas mãos, as irritações. Tem gente que já tem as doenças da pé e mão, e aí piorou muito nesse período. E a gente orienta a hidratação, que acaba não se fazendo tanto, mas agora você acaba tendo que usar mais por um sintoma, senão começa a doer, né? As mãos, ressecar. O outro problema são as máscaras. Então, as máscaras o tempo inteiro, 24 horas em alguns pacientes, eles podem piorar ou agravar algumas doenças. Por exemplo, hoje tá fresquinho, né, Michele? Hoje tá uma delícia, hoje estamos tranquilo, né? É até gostosinho usar máscara, mas no calorzão nosso do dia a dia é muito sofridinho. E aí os pacientes acabam piorando a oleosidade, né? Aparecem um pouquinho mais de acne por esse abafamento. Os pacientes que têm sensibilidade, porque a gente está usando uma máscara de pano, mas as pessoas que estão em contato direto com o paciente, como o grupo de saúde... É um outro tecido, né? Tem que ser um tecido muito fechado, muito abafado, lacrado por inteiro. Que aí não respira, né? É um velcro, né? Um tecido mais áspero. Então, eu tive muita procura por irritações ao redor da boca, por esse tecido. E aí o que a gente está orientando é... Inclusive, vou pedir até para o nosso editor, tem fotos de médicos que ficam 100 horas, 200 horas na UTI, que ficam com marcas extremamente acentuadas no rosto por conta do uso da máscara, né? Sim, e já provocando até, às vezes, machucaduras mesmo, irritações, porque você não pode tirar aquilo. E tem que ser... Aquela N95, ela é bem fechadona, né? Ela não é agradável. E aderida, né? Aderida tudo, ele é um vácuo. Além do pessoal de saúde ter que usar, na clínica a gente está usando, muita gente eu já vi usando as viseiras, né? Que você acaba tendo uma proteção maior ainda. Porque vocês chegam muito perto, né? Sim. Então, assim, como ela é por mucosa, né? Por causa dos procedimentos, pode, sei lá, espirro encostar no seu olho e aí você pega o vírus, né? Então não é um exagero para quem está em casa. Não, eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro, porque as pessoas falam, nossa, tem muita gente que ainda, infelizmente, eu acredito que por ignorância, fala, ai gente, mas que exagero. Não, não é exagero. Nós temos números alarmantes, inclusive em Mato Grosso está crescendo o número de pessoas infectadas, de pessoas internadas, então a gente tem que se conscientizar de que a gente precisa usar a máscara
máscara, sim. E quem é da saúde precisa de todo esse aparato para poder atender o paciente da melhor maneira e em segurança, né? Com certeza. Quando nós fechamos a clínica, eu fechei a clínica, Michele, por eu não saber o que eu estava enfrentando, não colocar em risco a minha equipe nem os meus pacientes. Eu fechei por um mês. E nós fomos uma das primeiras clínicas a reabrir. Porque eu fui atrás de uma infectologista e ela, através do Skype, treinou toda a minha equipe, explicou sobre o vírus, nos fez montar protocolos para cada procedimento na clínica. Então, a clínica é liberada mediante o aval de uma infecto. Isso pode, isso não pode, isso é bacana. Como que a gente tem que esterilizar essa sala antes de receber o próximo paciente. Às vezes demora mais a higiene da sala do que o procedimento em si. Mas é uma segurança, segurança. E os pacientes estão muito felizes porque se sentem seguros, né, Suledge? Abraçados, mesmo que a gente não possa fazer fisicamente esse abraço, mas é um carinho, é um zelo, não é? Isso é real. Eu acho que é o que a gente pode fazer de melhor para o próximo, seja ele quem for, é dar essa segurança, né? E o estresse é tão grande, as pessoas estão... Agora, eu sinto as pessoas um pouco mais relaxadas, eu tenho um pouquinho de medo desse relaxamento exagerado, não cuidar, pular os protocolos de segurança. Eu acho que tem que se conscientizar, mantenham, tá liberado, vai ao mercado, vai fazer suas coisas, vai fazer sua caminhada, mas vai de máscara, né? Leve um gelzinho ali na bolsa, no bolsinho, que é tão fácil, tão simples. Com certeza, de dias melhores virão, com certeza. Depois da tormenta sempre sai o sol, minha gente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para finalizar. Cabelo, gente, cabelo tanto para homem quanto para mulher é um negócio assim abismante, né? A gente perdeu o cabelo, acontecer alguma coisa, a gente fica maluco. Inclusive, esses dias eu vi uma pegadinha antiga do Silvio Santos, que eu sou fã demais, ele mostrando, eles estavam dentro de um cabeleireiro, imagina, a mulher falou assim, caiu metade do seu cabelo, a mulher, Michael, saiu gritando, ah! Então, assim, isso é algo que desespera. Tem solução? O nervoso que faz você ter essa perda acentuada de cabelo é reversível? Como é que é isso? Claro, a gente poderia falar de cabelo um programa inteiro, Michele, mas para resumir rápido, o estresse faz cair cabelo, a gente tem que investigar outros problemas. Tem que investigar, não dá para colocar a culpa só também no estresse. Pode ser hormonal também, né? Tem que investigar as doenças, pode ser anemias. Anemia é umas causas importantes, a má alimentação. E aí tudo isso junto, imagine, os pacientes realmente têm uma fase desesperadora. Eu tenho um paciente que chega com um saquinho assim, cheio de cabelo na clínica, para me mostrar o desespero, para eu acreditar que ele está perdendo o cabelo. Perdendo muito. E o tratamento é reversível na maioria dos casos, sem dúvida. Até nos casos um pouco mais difíceis, nós já temos tecnologia para isso. A tricologia, ela deu um salto gigantesco, né? Com os lasers, com os microagulhamentos, o diagnóstico está mais preciso, as imagens estão melhores do Agora, é muito importante ser no início, né? Porque, por exemplo, a calvície, eu descobri a calvície feminina muito recentemente. Sim. Não se falava muito disso, né? Sim, e assim, a queda capilar, todo mundo acha que vai ficar careca. Não, nós temos a queda capilar... Vai ficar no ralinho, né? Nós temos a queda capilar por processos estressantes cirúrgicos também. E nós temos as patologias de alopecia androgenética, que daí são problemas relacionados ao gene. Você nasce com aquela sementinha ali e vai desenvolver em algum momento da vida. Não tem cura, mas a gente consegue retardar para que realmente o cabelo, ou o homem não chegue à calvície total, ou a mulher também não chegue a uma rarefação, aquele cabelinho que o couro cabeludo fica aparecendo muito, né? Sim. Mas nem todo mundo tem isso. E às vezes o diagnóstico é feito errado, achando que você está com uma calvície feminina, e na verdade é uma calvície por a gente fala, por um estresse ou por um período que quando suplementado corretamente, você sai muito bem disso e não vai ficar careca, né? É uma investigação que tem que ser feita com um médico especialista, como a gente está conversando. É trabalhoso. Pra gente, a minha mãe teve, eu tive uma suspeita há um tempo atrás de um câncer, né? E aí, lógico, foi descartado, graças a Deus. Mas ela, 2 anos depois, ela perdeu. E falaram que
que esse estresse poderia ter causado essa perda de cabelo. Então, quer dizer, uma investigação, mas até chegar a essa conclusão, foi exame, porque exatamente. Você pode ter aquela perda generalizada do não, dela foi sair, pontual. Isso, e ficar aquela plaquinha carequinha. Sim. E aquilo não é uma calvície, é uma alopecia areata causada por um estresse gravíssimo que pode ter acontecido em qualquer momento da sua vida. E já é uma doença autoimune, então completamente diferente de tudo, né? Você provocou anticorpos para destruir aquele pelo. Nós estamos vendo muito nessa pandemia lá na clínica as alopecias areatas, que são essas doenças autoimunes, por estresse grande, né? Pessoas que perderam o emprego ou com medo da morte, né? A eminência maior é eu vou morrer amanhã. E aí os meus pacientes de alto risco ficam muito ansiosos, com medo até de ir na clínica, e aí a gente reserva um horário para ele ir. Porque estão chegando horrores de alopecia areata, que é essa plaquinha carequinha que fica dispersa. Sim. E que não tem nada a ver com a calvície. É realmente uma doença instalada e precisa tratamento rápido. Precisa tratamento, coloca-se pomadas, enfim, tem a parte oral também e recupera, não recupera? Minha mãe recuperou todo o pelo, nasceu tudo certo. Vai ficar super bem. Gente, o papo tá muito bom, eu não vou desligar não. Nós vamos pro intervalo, na volta tem mais Sulege aqui no Nossa Gente. Estamos de volta com Nossa Gente num papo mega interessante, sabe, instrutivo para você que está em casa, para mim, né? Porque eu adoro informação, adoro conhecimento e eu acho que quanto mais a gente entende, mais tranquilo a gente fica e não se apavora, né? Essa doença que a gente comentou no bloco anterior com relação às placas, isso é uma coisa que deixa as pessoas muito apavoradas, né? Fiquei sem um tufo de cabelo, como é que faz? E a gente deixou claro para o nosso telespectador que tem cura, tem solução, mas o mais importante é ir no seu médico, né, Sulege? Sim, você tem que investigar, não pode ficar passando coisas que o vizinho ou o colega paliativos, manda, né? Porque às vezes pode acabar piorando, irritando mais o processo, né? Mas existem sim tratamentos fantásticos, maravilhosos, até com casos mais graves, que a gente tem os resultados maravilhosos. Conta um pouco mais pra gente que outros cuidados a gente pode ter nessa pandemia. Eu acho que as pessoas em casa, algumas estão meio largadas por conta dessa coisa de ter que ficar em casa e a gente não... então vamos ficar de pijama o dia inteiro, sabe? Então não vamos nem passar o creme ou a Tinal. Eu não vou passar a vitamina C hoje porque... Não vou sair. Não, mas a gente tem que... a dermatologia, eu acho que ela lida com algo que é a vaidade. A gente não pode perder essa vaidade, né, doutora? Eu até me surpreendi com o retorno da clínica, porque as minhas pacientes voltaram correndo para a clínica para um cuidado, porque começou a se olhar no espelho, ou se não... Não se reconheceu mais. Ou se não entra de máscara e a gente fala assim, meu Deus, meus olhos estão horrorosos, doutora, não dá mais para usar máscara porque só o olho aparece e está cheio de linha. Então são comentários interessantes, como uma outra realidade nos põe a nos enxergar diferente, não é? Sim. E a pele, ela é um órgão sensorial, o maior órgão que nós temos. E ela mexe muito com o nosso psicológico. A pele e o cérebro é uma ligação muito íntima, Michele. Tanto que metade das doenças dermatológicas tem um psique envolvido gigantesco. Não, tem uma que eu acho que assim, que é fortíssima, que é o vitiligo. Sim, o vitiligo é uma doença autoimune, a psoríase é uma doença autoimune, todos o melasma. O melasma, apesar de ser uma doença, não é uma doença, é uma afecção, ela não é uma doença, mas ela é uma tatuagem que o sol fez, não tem cura, porém... Você consegue amenizar, né? O estresse, o hormônio, a alteração de humor, ela regula essa mancha assim. E olha que coisa interessante do melasma, Michele, as pessoas estão caminhando de máscara e eu estou tendo retorno dos meus pacientes com melhora do melasma. Porque olha lá o benefício. Eu peço para o paciente passar o protetor solar e ele acaba fazendo um anteparo no rosto com a máscara. Então, a mancha, ela está muito bem protegida. Então, a pele, ela tem que deixar de ser usada só como um cunho estético e fútil e começar a ser pensada como um órgão.
como um órgão que pode nos trazer uma alegria gigantesca, uma autoconfiança enorme, que é o que nós estamos precisando nessa situação. Nesse momento e sempre. Nesse momento, principalmente, que a gente está tão cabisbaixo, tão preocupado, tantas incertezas nos rondando, mas uma certeza eu tenho, isso tudo vai passar e tudo que a gente está passando nesse momento, de uso de máscara, de precaução, a gente vai levar para a vida. Isso vai ser bom, porque vamos evitar tantas outras coisas e melhorar tantas outras relações, principalmente as relações interpessoais. Para você que estava achando que a dermatologia era só vou lá botar um botox, meu amigo, são tantas coisas, né? São tantas coisas que você pode tratar e que, inclusive, você deve procurar o seu... Eu já ia falar psiquiatra. Psiquiatra também, viu? Opa, psiquiatra... Ele tá super em alta pedido, também. tá em alta. Né? Mas, enfim, todo e qualquer médico, nesse momento, na sua dúvida, eles estão atendendo com segurança. Também via conferência, como você Sim, disse, tá liberado, online, né, está liberado a telemedicina. Então, acho que não tem desculpa, né? Não tem mais desculpa. Agora está na palma da sua mão você procurar ajuda. Eu acho que é isso que é o mais importante, né, Zuzuki? Sim, às vezes as pessoas... Imagine, a gente às vezes chega ao cúmulo do paciente ter vergonha de ir no consultório porque a queixa dele parece ser muito pequena, né? Então, a dermatologia acabou virando uma especialidade que parece que você só pode ir ao dermatologista para falar de beleza, não, Sim, gente? É isso que eu quero desmistificar. É cabelo, é pele, é unha, é coceira, qualquer coisa que você se olhe no espelho e enxergue é do dermatologista. E precisa ser tratado. Inclusive num surto desse, onde algumas doenças dermatológicas estão unidas a vírus, né? A pandemia. Tá certo. Muito obrigada. Prazer, eu estou convidada e vou sim, já está marcado. Vou preparar com o maior carinho. Prepara tudo lá, porque eu vou lá, vou mostrar essa clínica, vou mostrar as pessoas que trabalham lá, que a engrenagem, né? São suas ajudantes, como funciona. Como é que estão sendo atendidas essas pessoas, para vocês perderem o medo e conhecerem mais. Esse foi o nosso agente de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal Michele Dil Oficial. Um beijo, um queijo e fiquem com Deus. Obrigada, querida. Fiquem com Deus.